Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h03 nas férias do Sidney Rezende. Eu, Maurício Bastos, já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O Irã intensificou a retaliação a Israel com informações de explosões em Tel Aviv logo depois do alerta geral no país decretado às 9h11 da noite em Israel, 3h11 da tarde no horário de Brasília. Imagens mostraram edifícios abalados e sirenes sendo acionadas. Segundo a imprensa israelense, 21 pessoas ficaram feridas, sendo 2 em estado grave após o lançamento de cerca de 150 mísseis iranianos em direção às cidades de Israel. Teherã chamou a ação de início de sua resposta esmagadora. Mais cedo, o Irã disparou 100 drones contra Israel, que foram interceptados antes de chegar ao país. A contraofensiva iraniana é uma resposta ao ataque das Forças Armadas de Israel, que até agora matou 3 dos principais chefes militares iranianos. Além disso, ao menos 80 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas em Teherã. O alvo dos ataques coordenados de Israel no Irã foi a usina nuclear de Natanz, considerada o coração do programa de enriquecimento de urânio. Israel diz que o objetivo é impedir o avanço do programa nuclear iraniano. Preso hoje em Recife por suspeita de tentar conseguir um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi ouvido pela Polícia Federal e negou o envolvimento no caso. Machado disse à imprensa que entrou em contato com o consulado de Portugal no Recife para pedir um passaporte para o pai. A PF encontrou no celular de Mauro Cid arquivos que mostram que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tentou em janeiro de 2023 a obtenção da cidadania portuguesa. Pesquisa Datafolha divulgada hoje aponta que o orgulho de ser brasileiro caiu para 74% contra 24% que dizem ter vergonha. Em 2023, 83% afirmaram ter mais orgulho, enquanto 16% disseram ter mais vergonha. A taxa de quem tem orgulho de ser brasileiro atualmente é maior entre eleitores do presidente Lula em 2022, com 85%. Já entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, 65% se declaram mais orgulhosos do que envergonhados. 18h06. Nessa edição do dia 13 de junho de 2025, sexta-feira 13, vamos saber o que foi destaque da reportagem Tupi. Vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Vamos falar aqui no jornal. Júlia Cabreiro. Reportagem da Super Rádio Tupi acompanha o primeiro dia da Bienal do Livro Rio 2025. O seu destaque, Carlos Júnior. Call center do crime usado para aplicar golpes em idosos é fechado na Ilha do Governador. A sua informação, Matheus Mesquita. Paz sanciona a lei que cria a Guarda Municipal Armada na cidade do Rio. 18h07. Boa noite, Marcelo Madureira. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Maurício Bastos. Hoje é um dia de muita alegria. Hoje é o dia em que nós estamos celebrando os 88 anos do nosso grande comunicador, Antônio Carlos, que fez na segunda-feira, dia 9 de junho, 88 anos em pleno vigor e força. Vamos saudá-lo. Vamos saudá-lo, ele merece. Antônio Carlos, o despertador do Brasil, festejando hoje uma bonita festa no Clube Municipal, com muitos convidados, muita gente que veio abraçar um dos maiores do rádio brasileiro, um dos maiores da história do rádio do Brasil, Antônio Carlos. Toda homenagem para ele nunca será suficiente. Parabéns, Antônio Carlos, pelos 88 anos de vida e de tanta história que você fez à frente dos microfones desses veículos de comunicação pelo Brasil. O rádio projetou, a Rádio Tupi, onde a sua casa atualmente. Grande abraço, Antônio Carlos. Aqui tive a oportunidade de trabalhar com ele em outros locais. Antônio Carlos realmente é um cara muito especial. 18h08. A gente vai falar também sobre a queda do avião que matou mais de 240 pessoas na Índia. Um passageiro sobreviveu. A gente vai tentar entender a natureza desse acidente conversando com o engenheiro Gerardo Portela, doutor em gerenciamento de riscos e segurança pela COP, o FRJ, o programa de pós-graduação da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Esse acidente, enfim, esse sobrevivente que contrariou aí todas as estatísticas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Marcelo Madureira também, que é entendido no assunto, vai conversar com o Gerardo Portela aqui nessa edição do Jornal da Tupi. 18h08, além de fazer comentários, participar, mandar sua pergunta para o entrevistado, falar sobre os temas do dia. Você pode participar compartilhando informação, mandando sua mensagem pra gente, falando sobre o tempo, falando sobre o trânsito. Dia frio hoje, hein? Será que teremos mais frio? Daqui a pouco a Renata Victor vai falar. Hoje tivemos aí recorde de temperatura, a menor temperatura do ano registrada hoje. Será que isso vai se repetir na próxima madrugada? Daqui a pouco Renata Victor trazendo a informação. Fala sobre o trânsito também. Daqui a pouco você fala aqui com a gente, manda sua mensagem para falar sobre o seu caminho. 980 18 8880. Pelo WhatsApp você também responde a pergunta do dia. Hoje, sexta-feira 13. Para muita gente é dia de superstição. Que isso, hein? Essa porta do... Tem que botar um óleo aí na porta do estúdio, hein? Queremos saber, ouvinte do Jornal da Tupi, você tem algum tipo de superstição? Tem algum medo? Essa data tem algum significado para você? Sexta-feira 13, mande a sua mensagem pra gente. 980 18 8880. 18h09, a Renata Victor tá chegando para falar do tempo. Nessa noite de sexta, o tempo no sábado, no fim de semana. Boa noite, Renata Victor. Boa noite, Maurício. A previsão para a noite desta sexta-feira é de céu nublado e sem chuva. No final de semana, o sol vai aparecer entre nuvens e até o momento não temos possibilidade de chuva para o final de semana. As madrugadas continuam bem frias. No sábado, os termômetros vão marcar temperaturas entre 13 e 25 graus. Já no domingo, entre 15 e 27 graus no município do Rio de Janeiro. Hoje tivemos temperatura de 11,5 graus, Renata Victor. Foi de lascar no Alto da Boa Vista, nos Alpes Tijucanos. 18h10, 18h10. Você está no Jornal da Tupi. Vamos juntos até às 7h30 da noite. Começamos sempre às 6, logo depois da Ave Maria com o Padre Marcelo Rossi. Um forte abraço, uma boa noite. Muito obrigado a você que nos acompanha em 96,5. Radinho ligado na Tupi. Você que nos acompanha na internet com seu computador em tupi.fm ou no seu celular no aplicativo Super Rádio Tupi. Muito obrigado a você que também que nos acompanha movimentando o estúdio aqui, acompanhando a movimentação no estúdio. Rádio com imagem para você, é o novo rádio para você que nos acompanha. Temos aqui câmera 24 horas por dia, é a TV no rádio. Marcelo Madureira, dá uma saudação para o nosso ouvinte. Marcelo Madureira aqui à minha direita, de camisa azul. Eu estou aqui no centro de camisa preta. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube. Você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público, no carro, em todo lugar ouvindo a Tupi. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você também pode ouvir a Super Rádio Tupi, o Jornal da Tupi, pela Alexa. Boa noite, Alexa. Boa noite, Maurício Bastos. Estou com saudades do Sidney Rezende. Fica tranquilo, Alex. Ele volta segunda-feira, depois de merecidas férias, pilha recarregada, vai trazer chocolate aqui para todo mundo aqui do Free Shop, vai passar no aeroporto cheio de souvenir, cheio de lembrança aqui pra gente. Sidney Rezende, espero que a viagem tenha sido proveitosa, rever a família, rever a filha, a neta, enfim, todo mundo de bateria recarregada e reenergizado para seguir aí um novo ciclo. Tá de volta então segunda-feira o Sidney Rezende. Para você uma boa noite, esse é o Jornal da Tupi. Está no ar. Apresentação Maurício Bastos. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Na loja, no app, na rede, beleza com economia é aqui.
promoções de sexta a domingo. Kit Probelli Super Bonita 6,98 no app. Desodorante Monange 200 ml 8,99. Arroz Copa Arroz 18,95. Feijão Nutricaldo 3,67. Alcatra peça inteira quilo 34,95. Linguiça Perdigão 15,98. Salsicha Wilson 8,99. Filé de frango Seara 17,98. Visite a nova loja em Itaipu e dia 17 inauguração loja Inoã Maricá. Economia é aqui! Transforme o seu ambiente com a segurança de quem entende do assunto. Há mais de 40 anos, a Lamiarte é especialista em pisos laminados e vinílicos. Valorizamos o seu tempo e espaço. Instalação rápida, eficiente e sem quebra-quebra. Ligue para 21 2576 0046 ou 21 3145 2004 e agende uma visita ou acesse www.lamiarte.com.br. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia e sem quebra-quebra. Aniversário do Extra. Quem ganha mais ofertas e vantagens é você. Confira. Macarrão Piraquê 400 gramas, R$3,99. Clube Social 144 gramas, a partir de 2, pague R$5,49. Salgadinhos Elma Chips com 50% de desconto na segunda unidade. Cápsulas de café 3 Corações, leve 3, pague 2. Baixe o app Extra Mercado. Ative as ofertas exclusivas para cliente Clube Extra. Mais que mais barato, Extra. Super Rádio Tupi. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h16. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4.939. Hora de movimentar a reportagem Tupi para prestar serviço para você que está voltando para casa nessa noite de sexta-feira, 13 de junho de 2025. Você que está a caminho da sua casa, você que está a caminho da folga do fim de semana, você que vai viajar, está deixando a cidade do Rio de Janeiro. Como é que tá o trânsito, hein? Melhor caminho, pior caminho, você fica sabendo agora. O pior caminho, claro, para você fugir dele, não para entrar nele, claro. O Paulo Lage tem as informações para você que está ligado no Jornal da Tupi. Boa noite, Paulo. Boa noite para você também, Maurício Bastos, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Neste momento, saída do centro é que não é a melhor alternativa. Estou observando a passagem da Presidente Vargas já com lentidão pela pista lateral para quem está seguindo rumo à Zona Norte. Reflexos da Francisco Bicalho. O motorista passando por lá encontra congestionamento ao longo da via no sentido gasômetro. Inclusive na passagem da Rodrigues Alves também observo dificuldades a partir da saída do túnel Marcelo Alencar. Essa movimentação mais intensa também é por conta da ponte Rio-Niterói. A família Tupi já conhece como fica a ponte às sextas-feiras, com a movimentação mais carregada. Nesse momento, a travessia está em 36 minutos para quem sai da capital rumo a Niterói. Cuide do seu pet com o plano de saúde veterinário da Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas populares do país. Chama no zap 2042-2557. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação
18h18, onde está movimentado também, o Paulo Lage falou da Ponte Rio Niterói, onde está movimentado também na Avenida Salvador Allende. Eu estou observando aqui no mapa e aqui nas câmeras toda a movimentação no entorno do Rio Centro. Para você que está chegando ao pavilhão onde está sendo realizada a Bienal do Livro, o trânsito está bem pesado, com retenções desde o terminal Centro Olímpico do BRT até a chegada ao Rio Centro, acesso ao estacionamento, isso na pista sentido Recreio dos Bandeirantes e na pista sentido Estrada dos Bandeirantes. O trânsito está pesado desde praticamente o início da Salvador Allende, ali na Avenida das Américas, portanto muita paciência para você que quer acessar a Bienal do Livro. Todo mundo quer chegar à Bienal do Livro, esse evento super concorrido, super esperado, e quem já está lá acompanhando desde cedo toda a movimentação, esse primeiro dia oficial da Bienal 2025 é a repórter Júlia Cabreiro. E aí, Júlia, boa noite para você. Boa noite, Maurício Bastos. Boa noite a todos os ouvintes aqui do Jornal da Tupi. Exatamente, os pavilhões aqui do Rio Centro, Maurício, estão completamente lotados. Mais cedo teve homenagem ao Ziraldo, rolou um debate sobre a importância dele na formação de leitores. O jornalista Pedro Bial também já marcou presença num bate-papo sobre esporte. E agora está rolando um sarau Rio Diversos com poetas exaltando aqui a cidade maravilhosa. E eu estou aqui circulando, né, Maurício, os pavilhões. Estou no pavilhão 4 nesse momento e eu encontrei uma jovem autora, Alice Napoleão Pereira, de 18 anos. Ela deu um recado muito inspirador, muito legal para meninas que gostariam de seguir a carreira de escritora. Vamos ouvir. O que eu mais quero, assim, na próxima Bienal até, que eu esteja aqui como autora independente, inspirar outras garotas a falar, cara, eu posso, porque ela também pode e nós podemos mudar o Brasil com a literatura. Maurício, esse ano tem a Roda Gigante Leitura nas Alturas, diversas novidades, tá? Labirinto de histórias, também muitas crianças aqui eu posso ver se divertindo, muitas escolas também, profissionais da educação, e eu conversei com o secretário municipal de cultura que está aqui, o Lucas Padilha. Ele contou um planejamento muito importante de fomentar a leitura na cidade do Rio. Vamos ouvir também. Vou dar exemplo de algumas coisas que a gente está fazendo. Formação de 70 escritores que ainda não publicaram. Como a gente faz isso? Em parceria com a BL e com o Sindicato Nacional de Editores e Livreiros. É um recurso que a gente coloca para as novas vozes cariocas. Um outro fomento, um outro investimento na cultura que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez foi o mapeamento de todas as bibliotecas comunitárias e iniciativas de fomento à leitura por toda a cidade. Não é só a Prefeitura que cuida de livro. As igrejas, os terreiros, as comunidades todas se organizam para ter suas bibliotecas comunitárias. Quais são, onde estão, qual o perfil. Esse raio-x de diagnóstico a gente deve lançar em agosto. Maurício, o pessoal está circulando bastante por aqui. Lembrando, hoje é só o primeiro dia de Bienal, a movimentação está grande, a expectativa de 600 mil pessoas durante os dias de evento. E daqui a pouco, quando acabar o expediente, eu também vou comprar um livrinho, né? Não sou boba, já estou aqui. Tem que aproveitar, né? Aproveitar as condições, aproveitar que tá aí dentro aí. Você já tá com a programação em mão? Já tem algum palco, alguma roda de leitura, algum café literário pro qual você pretende aí acompanhar de perto? Então, eu tô acompanhando, daqui a pouco eu vou pra lá, esse sarau que eu disse, o Rio Diversos, que tem 6 poetas aqui que estão conversando, celebrando a cidade do Rio. Tem o palco Café Literário também, que rola várias rodas de conversa. E eu tô olhando aqui as melhores editoras, os melhores preços. O ouvinte que tá ligado aqui tem livro por R$10, R$15, promoções. Tá muito bom, Maurício. Tem livro para todos os gostos, para todos os bolsos. Aproveita aí, Júlia. Valeu, obrigado aí pela tua participação. Curta aí a tua passagem aí, sua pauta presente aí na Bienal do Livro. 18h22, Marcelo Madureira. É um programaço, né, Madureira? A visita à Bienal do Livro. Eu lembro que no meu tempo de estudante do colégio, eu fazia questão de estar presente todas as excursões, que era uma excursão, uma programação. Você se muito preparava, importante, principalmente ao longo dos dias da semana, né? Principalmente as escolas públicas levam os seus alunos, e é bom porque tem menos visitantes na Bienal, então você tem mais tranquilidade para visitar os estandes, folhear os livros, ter um contato mais direto. Fim de semana aí, família aí, aquele fuzuê, mas também é um programão, né? Esperam 600 mil visitantes, Maurício. Beleza. E é uma forma de atrair esse público, né? Porque assim, a gente não tem índices muito favoráveis em relação a livros consumidos pelo brasileiro, né? O brasileiro não tem o hábito de ler
mas é uma tentativa, né, de você trazer artistas, você trazer agora influenciadores digitais. Hoje nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, existem perfis que apresentam livros, né, porque tentam estimular o leitor, a pessoa que está na internet, né, que está nas redes sociais, a ler livro apresentando. Tem esse livro que é bacana, tenta ler. Pois é, Maurício. Agora, eu acho o seguinte, por mais que você queira influenciar as pessoas a ler, e ler realmente é muito bom, eu acho, para mim, a coisa que eu mais gosto de fazer é ler. Os livros do Brasil, vis-a-vis, né, comparados com a renda das pessoas, são muito caros. Verdade. Então você pode aproveitar a Bienal e garimpar, né, você encontrar um livro ou outro que seja um bom, né, livro a um preço acessível. Agora, é super importante você escolher realmente uma boa leitura, né? Um livro que vai te acrescentar, um livro que te faça pensar, que te dê ideias, né? O livro abre muita a criatividade do ser humano, eu acho extraordinário. Bacana. E pretendo também estar nesses próximos dias fazer uma visita à Bienal do Livro, levar o meu pequeno para apresentar. Mas vai durante a semana, ouça a dica, durante a semana é bem tranquilo. Tentarei. Só tem os estudantes de colégio, mas são ótimos, crianças vivazes, em contato com os livros, isso é muito bom. É legal, um baita programa. Bom, são 18h24, já tem mais aqui no Jornal da Tupi. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Para você que quer ser seu próprio patrão, o Senac RJ tem os cursos Pães Variados, Lucro Diferenciado e Pizzas, Segredos e Receitas que são massa. Cursos perfeitos para quem quer aprender direto da cozinha de casa. Você aprende receitas práticas, deliciosas, aproveitamento de alimentos e congelamento. Além disso, você aprende como precificar, vender e divulgar seus produtos. Procure a unidade Senac RJ mais próxima ou acesse www.rjsenac.br. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Rádio Tupi. A Rádio Tupi e a Câmara do Rio querem ouvir você. O povo pergunta e os vereadores respondem. Do dia 23 a 27 de junho, a Tupi e a Câmara vão rodar a cidade para saber a sua opinião. Como o Rio pode melhorar? Como está o seu bairro? O que mais você precisa da sua região? Venha entender melhor como funciona o trabalho dos vereadores e da Câmara do Rio e como eles podem fazer a sua voz ser ouvida. A primeira parada é na segunda-feira, dia 23 de junho, no Terminal Recreio, BRT Salvador Allende. Os microfones da Tupi estarão abertos para você fazer a sua pergunta, das 10 da manhã às 2 da tarde. No dia 24, o micro-ônibus da Tupi vai estar no Largo da Carioca. No dia 25, você vai poder encontrar os vereadores em Irajá. No dia 26, Largo do Machado. E dia 27, no Calçadão de Campo Grande. Para saber mais, acesse o Instagram, @Rádio Tupi. Não perca essa chance. Você pergunta e a Câmara do Rio responde. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento: Fundação Getúlio Vargas. A inflação de maio, o IPCA, trouxe uma boa notícia. A alta foi de apenas 0,26%, após março ter registrado elevação de 0,56% e abril ter batido 0,43%. É o terceiro mês seguido de inflação desacelerando. Maio também foi o primeiro mês de 2025 em que o segmento alimentação teve alta menor que a inflação. Enquanto o IPCA de maio foi de 0,26%, o segmento alimentação teve alta de apenas 0,17%. Tomate, arroz, ovos e frutas tiveram queda de preço em maio. Os vilões da inflação foram batata inglesa e cebola, que subiram 10%, e o café, que teve reajuste de 4,5%. Minuto Econômico
Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa. Peito de frango congelado com osso, quilo 12,95. Presunto cozido Seara, peça ou pedaço, quilo 24,90. Alcatra com maminha, peça, quilo 34,89. Linguiça Seara suína, 700 gramas, 14,85. Contrafilé, peça, quilo 39,80. Mega Box é muito por muito pouco. Fato Venério. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18h29. A gente está acompanhando aí as informações que vêm direto do Oriente Médio a respeito desse novo capítulo, desse conflito envolvendo Irã e Israel. O Irã que intensificou a retaliação a Israel com informações de explosões em Tel Aviv logo depois do alerta geral no país que foi decretado na tarde, no horário da tarde aqui pelo horário de Brasília, por volta de 3h11, e as imagens devastadoras, né, mostrando edifícios abalados, sirenes acionadas, muita gente assustada. A imprensa israelense afirma que 21 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave nesses ataques, né, no lançamento aí de 150 mísseis iranianos contra cidades de Israel, como Tel Aviv e também Jerusalém. O Irã classifica essa ação como apenas o início de uma resposta esmagadora. Lembrando que mais cedo o Irã disparou cerca de 100 drones contra Israel. Esses drones foram interceptados antes de chegar ao país. O Irã diz que essa contraofensiva é uma resposta ao ataque das Forças Armadas de Israel. Nesses ataques aí, ao menos 80 pessoas morreram, mais de 300 pessoas ficaram feridas em Teherã, e entre os mortos estão 3 dos principais chefes militares iranianos. Além de alvos nas cidades, né, na capital, Teherã, um dos principais alvos aí foi a usina nuclear de Natanz, que é apontada como o coração do enriquecimento de urânio. Israel diz que o objetivo desses ataques que foram iniciados ontem à noite é impedir o avanço do programa nuclear ucraniano. Bom, a gente tem aqui a palavra, enfim, nesse período aí, uma série de autoridades brasileiras passaram o tempo, estão desde o dia 10, na realidade, né, desde o dia 10 de junho, em Israel, fazendo uma visita junto com vários prefeitos, vice-prefeitos, secretários de diversas cidades brasileiras, participando de um programa de visita de estudos sobre tecnologia e segurança pública para municípios. Israel é um polo referência quando o assunto é segurança e tecnologia. Toda a delegação brasileira tinha uma programação de visita a centrais de controle e comando, visitas a projetos de segurança comunitária e também a empresas que desenvolvem tecnologias aplicadas à segurança. Aqui a lista a delegação do estado do Rio de Janeiro tem o Flávio Vale, que é vereador do município do Rio de Janeiro, o Davi Carreiro, que é chefe executivo do Civitas, que é o Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia para o Apoio à Segurança Pública, que é da Prefeitura do Rio, o prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, e o secretário de Segurança Pública de Niterói, Gilson Chagas, além de uma série de outros prefeitos aí pelo país, o Álvaro Damião, por exemplo, de Belo Horizonte, o Cícero Lucena de João Pessoa, vice-prefeita de Goiânia, Cláudia Lira, o vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer, 4 secretários do Distrito Federal, 3 secretários do Mato Grosso do Sul, ou seja, uma delegação muito grande do Brasil nesse programa de visita a autoridades de segurança, programas de tecnologia e segurança. A gente tem a palavra aqui do Davi Carreiro, chefe executivo da Civitas, da Prefeitura do Rio de Janeiro. E ele relata aqui pra gente, traz um relato de como os brasileiros estão protegidos, de que forma eles estão protegidos, como eles estavam hospedados e como eles receberam, né? Qual foi a surpresa desse ataque em Israel. Vamos ouvir o Davi Carreiro.
Bom, desde que a delegação chegou em solo israelense, nós fomos alertados sobre alguns protocolos mediante eventos de emergência. E nós estamos na cidade de Kfar Saba, num campus universitário, e no hotel onde nós estamos hospedados possui um bunker. Então, assim que nós fizemos o check-in, eles nos mostraram onde ficava o bunker, como fazia para acessá-lo, e na madrugada de hoje nós fomos surpreendidos mais ou menos umas 3 horas da manhã com o soar de sirenes aqui em torno do hotel. E segundos depois, celulares começaram a apitar com uma mensagem em hebraico, nos alertando para uma emergência de guerra e que nós deveríamos, dentro de no máximo 10 minutos, nos dirigirmos a um abrigo seguro. Bom, ele relata pra gente como foi o susto, como foi a surpresa, né, desse ataque. Ele continua, enfim, a gente tem esse depoimento, esse áudio do Davi Carreiro. Vamos acompanhar. Então acordei muito assustado, foi o tempo mesmo de botar um calçado, pegar uma garrafa de água, celular e carregador e descer pro bunker. E assim que eu abri a porta do meu quarto, já vi outras pessoas também procurando saber o que estava acontecendo, e rapidamente funcionários aqui foram nos orientando a descer dentro de um padrão, né, de organização, com muita calma, com muita cautela, enfim, cumprindo todas as exigências aí de segurança do protocolo. Esperamos lá por cerca de 20 minutos até novas informações. Foi quando tivemos notícias que de fato se tratava de um ataque de Israel ao Irã, e depois de mais ou menos umas meia hora nós fomos liberados a subir aos quartos, e assim que subimos, um novo alerta, dessa vez uma possível ameaça de drones iranianos sendo enviados a território israelense para fazer algum tipo de ataque. E aí voltamos ao bunker, esperamos mais 10 minutos e logo veio a notícia que Israel já tinha neutralizado essa ameaça, então poderíamos seguir tranquilo ao quarto. Confirmando, né, corroborando com o que a gente trouxe, né? Israel conseguiu neutralizar o ataque do Irã, o contra-ataque, né, de mísseis com drones que evitaram que a cidade, enfim, fosse atingida por mais mísseis, né, por mais artilharia vinda de Teherã. Para a gente explicar para o nosso ouvinte, o Marcelo Madureira está aqui do lado, aqui ao meu lado também, e vai poder interagir a respeito desse assunto. Esses áudios a gente conseguiu com o Davi no início da tarde. A gente imagina a tensão, né? Enfim, ele está praticamente virado, né? Tentando entender o clima de muita tensão. Toda a delegação brasileira está escondida num bunker, ou seja, está num subsolo de um prédio onde eles estavam hospedados, e a gente tentou um novo contato à tarde, só que foi o momento em que a nova artilharia iraniana contra Israel começou. A gente estava com uma dificuldade de contato, mas a gente vai continuar tentando, insistindo, trazer a palavra do Davi Carreiro ao vivo aqui no Jornal da Tupi, que é um dos representantes do município do Rio de Janeiro nessa viagem de autoridades brasileiras para Israel. Ele que gravou mais um áudio aqui pra gente falando sobre o sentimento, né? Enfim, como fica a cabeça e como fica o coração de um brasileiro que não está acostumado a uma violência dessa magnitude, né? Que a violência do Brasil é diferente, a violência do Rio de Janeiro é diferente. Como fica o pensamento em relação à família, em relação à terra natal? O Davi Carreiro conta aqui pra gente. E obviamente numa situação como essa é inevitável que venha uma carga emocional e que a gente pense logo na família, na nossa terra natal, em querer estar o mais rápido possível em casa, e sabemos que isso só vai poder ser feito também mediante a muita segurança. Então, nosso grupo aguarda hoje orientações da embaixada, orientações do governo brasileiro sobre possibilidades seguras e confiantes de podermos aí retornar ao Brasil, retornar aos nossos lares, ao seio da nossa família. Ok, o Davi Carreiro então, em mensagens gravadas enviadas aqui ao Jornal da Tupi, falando sobre a situação no início da tarde. Durante a tarde a gente teve novos ataques e a gente está na tentativa de conversar com ele justamente para relatar como foi esse momento de apreensão, né, esse contra-ataque nessa
essa resposta aí organizada por Israel, que eles chamam de resposta esmagadora. Mais cedo, o Carlos Júnior, durante o Geraldino de Arquibaldos, trouxe a recomendação do Itamaraty para que as pessoas evitem viagens, que os brasileiros evitem viagens para o Oriente Médio, e uma conferência para a solução de 2 estados na ONU foi adiada. Enfim, segundo a França, a conferência que discutiria a solução de 2 estados para o conflito entre Israel e palestinos foi adiada, e o motivo é o ataque israelense ao Irã, bem como essa resposta iraniana. A gente continua nesse assunto, acompanhando os desdobramentos diplomáticos de mais essa crise no Oriente Médio, e ao longo do Jornal da Tupi a gente traz outras informações, inclusive o assunto do Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, boa noite para você. Boa noite, Azedo. Maurício. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Azedo. Azedo, a resposta brasileira, com o posicionamento brasileiro a essa situação de conflito, o que as autoridades do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, como se posiciona mediante esse ataque? Olha, eu conversei hoje com um embaixador que assessora o ministro das Relações Exteriores. Ele me falou o seguinte, que é uma situação fora do controle, que o comportamento do Netanyahu é imprevisível, que os Estados Unidos não tem alternativa a não ser apoiá-lo por causa da situação geopolítica do Oriente Médio. Provavelmente avisou o Trump que iria fazer o ataque, mas isso não quer dizer que o ataque tenha sido feito com a concordância da Casa Branca, que eles não têm. O jogo ali no Oriente Médio, ele está, de certa maneira, engessado a partir do momento em que o Netanyahu tem sempre a iniciativa, né? O Irã não tem condições militares de sustentar uma guerra de longo prazo com Israel, porque não tem recursos econômicos, foi muito fragilizado pelo boicote, né, pelo bloqueio econômico, perdeu muita capacidade militar com os ataques anteriores e não tem aliados dispostos a entrar diretamente naquele conflito. A Rússia envolvida lá com a guerra da Ucrânia, os chineses não se metem em confusão. Então eles estão numa situação muito isolada. São adversários da Arábia Saudita na disputa ali entre xiitas e sunitas, o que também fragiliza a posição deles no mundo árabe, embora haja uma grande reação à forma como Israel vem atuando, principalmente na faixa de Gaza, de parte do mundo árabe como um todo, né? Mas é uma situação que tende a deixar sequelas graves, porque a antiga Pérsia, né, o Irã, é um país que tem mais de 4.000 anos, uma população muito maior do que a de Israel, não vai deixar de existir. Eles estão respondendo porque não tem alternativa, mas a minha avaliação é que, na medida que eles recorreram ao Conselho de Segurança da ONU, eles vão tentar, de alguma maneira, recuar em ordem ali, evitar escalar esse conflito muito além do que seria suportável para eles, né? Porque Israel tem condição de arrasar o Irã, tem domínio aéreo absoluto sobre o Oriente Médio, tem apoio dos Estados Unidos, até da Jordânia, para abater esses mísseis que são disparados contra Israel, até porque eles têm que passar por territórios de outros países, né? Enfim, é uma situação muito grave. Agora escala a tensão política, né? Fortalece de certa maneira o Netanyahu, que tem uma oposição muito forte a ele, mas numa guerra ele sempre acaba faturando, né? Porque ele é audacioso, ele é imprevisível. Então, isso acaba favorecendo a presença dele, a permanência dele no poder. Em termos de custos
para a vida das pessoas, isso aí é uma coisa absurda, né? A gente está vendo pessoas civis, inocentes, crianças, mulheres, elas são sempre as maiores vítimas desses conflitos. Essa não é a melhor forma de resolver as disputas, né, geopolíticas, mas nós estamos vivendo num mundo em que essa coisa está meio fora do controle e pode ser que se torne ainda mais grave. Sem dúvida. E o Conselho de Segurança da ONU, né, Azedo, fez uma reunião de emergência, está reunido para discutir essa escalada de ataques entre Israel e Irã no Oriente Médio. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, que é vinculada à ONU, diz que ataques israelenses destruíram uma instalação iraniana que enriquecia urânio a 60%, que é muito mais do que o necessário para a produção de energia elétrica, mas menos que o necessário para ser usada em uma bomba. Ele dá a entender que o poderio atômico do Irã está abaixo do que muita gente pensa, do que muita gente imagina. Enfim, o poderio bélico de Israel, enfim, o domínio territorial, enfim, o domínio aéreo seria realmente muito superior à capacidade que o Irã tem de contra-atacar? Olha, assim, a gente viveu uma situação parecida no Iraque. Se dizia que o Saddam Hussein tinha armas químicas. Se apresentou, inclusive, um relatório da inteligência britânica que era forjado, dizendo isso e tal, para justificar a destruição do Iraque. O resultado está aí até hoje, né? Desorganizou aquela região toda ali, Iraque, Síria, aquilo ali virou um inferno, né? No caso do Irã, eles não têm capacidade nuclear para atacar Israel. Israel tem capacidade nuclear para atacar qualquer país árabe. Eles têm bomba atômica. Eles não assumem que tem, mas todo mundo sabe que eles têm bomba atômica. Então, a escalada de conflito com Israel, ela é inevitavelmente desvantajosa para o Irã. E ainda mais agora. Eles estão... Eu acho que essa resposta que o Irã está dando a Israel, ela é muito mais política do que militar propriamente dita, porque o regime, para se manter, ele precisa demonstrar a capacidade de defender o seu país e tal. Mas ganhar uma guerra de Israel não tem a menor possibilidade, por causa do sistema de alianças, né, que dá sustentação a Israel. Poderio militar. Aí tem uma outra variável aí que tem sido decisiva nesses momentos todos, que é a atuação do Mossad. Sim. Né? Esse ataque que foi feito agora, as instalações elétricas, eles mataram 6 cientistas físicos nucleares, né? E 2 altos comandantes militares do Irã. Isso foi serviço de inteligência, foi tudo preparado. Então, houve infiltração para fazer esses ataques com drones. A atuação do Mossad. Eles fizeram o Hezbollah, eles liquidaram a liderança do Hezbollah, explodindo o BIP. Então é uma coisa assim que tem esse outro lado, né? O Israel planeja com muita eficiência esses ataques e ele está praticamente decapitando a liderança do Irã. A liderança militar do Irã, que a gente teve aí a confirmação de 3 dos principais chefes militares iranianos. Azedo, a gente vai fazer uma pausa rapidamente aqui no Jornal da Tupi, a gente precisa fazer um intervalo. O Marcelo Madureira tem observação para fazer e uma pergunta. A gente volta a esse assunto já depois do intervalo. Peço a gentileza de você aguardar aqui, a gente volta a esse assunto. São 18h46. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Na loja, no app, na rede. Beleza com economia é aqui.
promoções de sexta a domingo. Kit Probelli Super Bonita 6,98 no app. Desodorante Monange 200 ml 8,99. Arroz Copa Arroz 18,95. Feijão Nutricaldo 3,67. Alcatra peça inteira quilo 34,95. Linguiça Perdigão 15,98. Salsicha Wilson 8,99. Filé de frango Seara 17,98. Visite a nova loja em Itaipu e dia 17 inauguração loja Inoã Maricá. Economia é aqui! Isabelle Benito, diz aí. Você conhece o kit On Call Plus? Na rede de drogarias Cumani, você encontra o seu aliado ideal no controle da glicemia. Com precisão, praticidade e o melhor custo-benefício. O kit inclui 100 tiras, monitor, lancetador e lancetas. Garanta o seu kit On Call Plus na Cumani mais próxima e cuide da sua saúde com quem entende do assunto. Kit On Call Plus é na Cumani, sempre com você, sempre cuidando. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no Açougue Mega Box. Você não pode perder essa. Peito de frango congelado com osso, quilo 12,95. Presunto cozido Seara, peça ou pedaço, quilo 24,90. Alcatra com maminha, peça, quilo 34,89. Linguiça Seara suína, 700 gramas, 14,85. Contrafilé, peça, quilo 39,80. Mega Box é muito por muito pouco. Fato Venério. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Agora você tem mais tempo para se inscrever no Enem. Até 13 de junho, faça sua inscrição em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Inter. O Arraiá do Inter tem festa, tem tradição, tem promoção. Vem! Até sábado, carne moída de pá ou acém bovinos resfriados, quilo 29,98 no app. Peito de frango congelado granel, quilo 12,99 no app. Arroz sabor máximo branco ou parbolizado, 5 quilos, 21,99 no app. Azeite de oliva extra virgem português Andorinha, 500 ml, 29,90. Vinho tinto português Condestável ou Capataz ou vinho branco português Brejeiro, 750 ml, 25,99 no app. Beba com moderação. Inter. Será que a nossa casa tá segura enquanto a gente tira férias? E se tentarem arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar o quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Você diz pra mim que me ama e me adora. Dia 28 de junho, no Qual Stage, Samba 90 Graus, com Krigor, Netinho de Paula e Márcio Arte. Sem abuso, quero uma lua plena. Dia 12 de julho, Ana Carolina com a estreia da turnê 25 anos. Quero sair de manhã. Prepare que a guerreira agora vai. E dia 13 de julho, Sandro Luiz com a gravação do DVD do espetáculo de 10 anos. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h51. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4.939. E quer economizar na conta de luz durante o ano todo? Aproveite o Feirão Solar BV e financie seu projeto. Busque por financiamento Solar BV. Um novo panorama do trânsito, Paulo Lage. Estou de volta, Maurício Bastos, ainda destacando a zona sul da cidade. Estou observando a Borges Medeiros, continua a retenção a partir do acesso da Mário Ribeiro, passando pela Epitácio Pessoa, dificuldades também agora a partir do Parque da Catacumba. A Avenida Atlântica, lentidão, estou observando também no sentido Leme, principalmente na passagem pelo Posto 3 e também no acesso para a Princesa Isabel. Para desviar desse trânsito da Lagoa, o caminho pelo Leblon pode servir de alternativa, é o caso da Delfim Moreira e também a Epitácio Pessoa. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Daqui a pouco tem mais no Jornal do Tupi.
Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Minha gente amiga, quero indicar para todos que estão precisando de pisos para casa. O seu negócio é Lamiarte Pisos. Tem todos os tipos de pisos de madeira, laminados e vinílicos. Os produtos são de qualidade, os profissionais altamente qualificados. Lamiarte faz seu ambiente no mesmo dia. Lamiarte também tem todos os rodapés, persianas e papel de parede. Materiais para pronta entrega. Ligue agora e agende uma visita. Lamiarte 31452004. Lamiarte Pisos 31452004. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. A Enel tem um compromisso com o estado do Rio de Janeiro e seus mais de 3 milhões de clientes. Por isso, estamos investindo R$6 bilhões e contratando 2.000 novos trabalhadores para ter redes mais modernas, mais resistentes e para atender você com agilidade e eficiência. Compromisso tem marca. Enel, mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h55. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, a gente está de volta, você direto de Brasília, para a gente encerrar o assunto aí do conflito no Oriente Médio, o Irã retaliando Israel com ataques na tarde dessa sexta-feira pelo horário de Brasília. O Marcelo Madureira tem uma observação, um comentário, queria refletir sobre o assunto com você, Azedo. Então, só para juntar com o que você já falou, eu quero deixar aqui bem claro para o ouvinte o seguinte, que o núcleo, né, o cerne, o centro dessa crise toda, não é nem Israel, é o governo do Benjamin Netanyahu, que é apoiado por uma frente de extrema direita, né, extremamente belicosa, e que o Netanyahu não pode perder o apoio desses setores, porque senão ele cai. O gabinete dele cai. E o Netanyahu, ele é objeto de processos internos de Israel, e ele sabe que se o governo dele cair, se ele sair da posição dele, ele vai preso. E devo dizer, deixar bem claro, que eu arrisco dizer que mais da metade da população israelense é contra o governo do Netanyahu. E o Netanyahu, com essa questão, quer dizer, vários protestos ocorrem ao longo de grandes cidades israelenses, né, contra o governo do Netanyahu, e o Netanyahu, em contrapartida, aumenta a violência, a belicosidade, a instabilidade nessa região importante do mundo, seja atacando em Gaza, agora atacando no Irã. Então ele está expondo não só a população israelense de uma maneira grave,
né? Como está expondo a uma tentativa de estabilidade na região e, por consequência, a paz no mundo, pura e exclusivamente por interesses próprios, mesquinhos, entendeu? De se manter no poder e não querer ir para a cadeia. E encerrando, uma consequência muito grande que isso, essa posição do Netanyahu, do governo do Netanyahu, é propositalmente confundida com a posição do povo israelense. E isso só aumenta e só favorece o discurso antissemita no mundo inteiro. Isso é muito grave e é preciso que seja dito, assim, papo reto e curto, entendeu? O resto é blá blá blá. É importante, né, Azedo? Isso fortalece os discursos de ódio, né? O posicionamento do mundo contra Israel e é importante ressaltar, né? Não é Israel, é Benjamin Netanyahu e seu exército, né? Não, o exército não, o exército israelense. É o governo, é o gabinete, as forças de defesa israelense, eles seguem o protocolo do poder. Exatamente, as forças de defesa no geral, né? Na verdade é o seguinte, Israel acabou se transformando num estado militarizado, com uma indústria de defesa muito sofisticada e moderna, e que se beneficia sempre da guerra, né? Se beneficia da guerra porque aumenta a produção, ganha mais dinheiro com o consumo dessas armas e também faz um showroom, né? Isso aí é um showroom de armamentos modernos, de capacidade de defesa, de ataque, etc. É uma coisa assim muito complicada. Agora, o outro lado dessa moeda é que, diante do desequilíbrio militar entre Israel e o mundo árabe, e essa agressividade, né, principalmente com essa coisa de Gaza, isso, além de disseminar o antissemitismo, isso mais cedo ou mais tarde vai provocar uma reação em termos de guerra assimétrica. Isso aí estimula o terrorismo, estimula atentados, estimula operações de inteligência contra autoridades, contra lideranças. É muito grave o que está acontecendo. Assim, e a ONU, coitada, cada vez mais enfraquecida, né? Não tem capacidade de intervir. O que está acontecendo no mundo hoje é que a institucionalidade mundial, da política mundial, ela deixou de existir. Agora o que está acontecendo é a lei do mais forte. Os acordos não são respeitados, os tribunais não são respeitados. Está muito, muito séria a situação, é muito preocupante. E a gente observa com preocupação, a gente olha para o Oriente Médio com preocupação nesse final de semana e ao longo das semanas que prometem ser muito tensas. Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, sempre com a gente, muito obrigado, discutindo esse tema que não é de Brasília, mas o Azedo como jornalista experiente, com fontes diplomáticas e com sua capacidade de observar os conflitos mundiais, trazendo para a gente o seu ponto de vista, assim como Marcelo Madureira. E a gente agradece muito a sua participação, Azedo. Segunda-feira, encontro marcado já com Sidney Rezende de volta. Azedo, um forte abraço, muito obrigado aí pela companhia nesses últimos dias. Boa noite, pessoal. 19h01. Alô, Baixada! Amanhã, sábado, o dia inteiro é dedicado às mulheres do Sesc São João de Meriti. Vai rolar o Mulheres Plurais, com oficinas, feira de artesanato, exposições, torneio de futsal, TG e Yuli às 18 horas. E para fechar, show com o Roberto Assá às 20. A entrada é livre. Os ingressos devem ser retirados da bilheteria da unidade. É só levar 2 absorventes femininos e curtir esse dia especial. Das 8 às 22, Avenida Automóvel Clube 66. Vem viver o Sesc. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090.
Olha, a Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. A Enel tem um compromisso com o estado do Rio de Janeiro e seus mais de 3 milhões de clientes. Por isso, estamos investindo 6 bilhões de reais e contratando 2.000 novos trabalhadores para ter redes mais modernas, mais resistentes e para atender você com agilidade e eficiência. Compromisso tem marca. Enel, mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h04. Expresso do Madureira. Meus amigos, minhas amigas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Trabalhar na rádio é uma coisa muito boa. É um privilégio poder usar esse microfone aqui. Sabe por quê? Porque aqui desse lado, nós, os comunicadores, temos a nítida sensação de que estamos falando com cada um de vocês, pessoalmente, um a um. A gente sabe que do outro lado aqui desse microfone, que amplifica a minha voz, a do Maurício, enfim, a do Cige, do Azedo, através das ondas do rádio, não tem também só um ouvinte lá, tem aqui um ser humano, né? E que aprecia a nossa companhia, né? Quem está aí nos escutando, e que dá isso tudo, esse nosso canal, né, direto, é que dá sentido aqui à nossa profissão. Por isso que o comunicador tem um carinho especial por cada ouvinte, cada um, mesmo que esse ouvinte não concorde com o que a gente está falando. Porque você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, sabe que aqui nesse microfone também existe um ser humano, que é o comunicador, né? Igualzinho a você e que também precisa da sua companhia. O rádio, pessoal, é o melhor remédio contra a solidão. Reconhecer a voz do seu comunicador predileto, e digo isso, eu antes de estar aqui falando com vocês, eu sou um fanático ouvinte de rádio desde garoto, né? Porque o rádio, para mim, pelo menos, nos dá uma sensação de conforto, de segurança, de que pelo menos em algum lugar, alguma coisa está no seu devido lugar. É como diz aquela canção, né? De noite embalamos seus sonhos, de manhã nós vamos te acordar. E eu digo isso porque hoje a gente está celebrando o nosso querido colega, o nosso decano, o grande comunicador Antônio Carlos, que todas as manhãs, aqui nesse mesmo microfone que eu estou falando, nos conforta, nos informa, nos diverte, faça chuva ou faça sol. Isso do alto dos seus 88 anos.
Como é bom acordar com a voz vibrante do Antônio Carlos, né? Que hoje celebra mais um ano de vida. Na minha humilde opinião, muito humilde opinião, o Antônio Carlos é o exemplo do comunicador, e o comunicador, para mim, é a alma do rádio, né? Eu desejo a ele, eu acho que toda a equipe aqui do Jornal da Tupi, com certeza desejamos muita saúde, muita felicidade, muitas manhãs, e que o sucesso de sempre permaneça por muitos e muitos anos. Eu não posso encerrar aqui essa minha pequena intervenção sem deixar de falar, o Maurício, o bordão do Antônio Carlos que eu mais gosto. Vai lá! Isso aí, tá falando com ele, Antônio Carlos, grande figura. O maior do rádio brasileiro, completando 88 anos. Forte abraço, Antônio Carlos. Nativa. 19:08. Entrevista. No início do Jornal da Tupi, a gente anunciou no início aqui do jornal que o passageiro, aquele passageiro que sobreviveu à queda do avião que matou mais de 240 pessoas na Índia, ele estava sentado na poltrona 11A. Esse homem de 40 anos, ele escapou da aeronave pela saída de emergência e contrariou duas estatísticas, a de mortes em acidentes aéreos e a de sobrevivência de passageiros sentados na parte dianteira do avião. Uma série de estudos apontam aí que os assentos mais seguros, em geral, ficam na parte traseira. Só que, pelo que a gente está acompanhando aí, as estatísticas não são necessariamente garantia de sobrevivência. Para a gente tentar entender um pouco desse caso específico, né? Não tentar entender a causa do acidente, porque isso necessita de um estudo muito aprofundado, né? A gente vai conversar com o engenheiro Gerardo Portela, que é doutor em gerenciamento de riscos e segurança pela COP-UFRJ. A COP-UFRJ é o programa de pós-graduação em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gerardo, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Tupi. Boa noite. Boa noite, Maurício, Marcelo, todos que nos acompanham pela Rádio Tupi. Muito obrigado, é uma satisfação estar participando com vocês. Esse passageiro sobreviveu, então, contrariando todas as estatísticas. Não necessariamente sentar na parte traseira do avião significa que esse passageiro vai estar mais seguro ou mais imune, enfim, não sei se é assim podemos dizer, esse acidente a ser vítima da tragédia, por aí? Na verdade, você faz estudos e coleta dados históricos para dizer qual seria, teoricamente, o local mais seguro. E a gente leva em consideração algumas coisas muito práticas, né? Por exemplo, o avião, na maior parte do tempo, ele voa no sentido para frente. Obviamente, existem aeronaves, helicópteros e outros tipos de aeronaves, mas você pode ter uma colisão, receber um impacto na parte traseira, mas a maioria dos casos o avião está se deslocando para frente. Então, a maior probabilidade do impacto, da energia do impacto ser absorvida é na parte frontal. Nesse sentido, a parte de trás leva vantagem. Já no caso de um incêndio em voo, por exemplo, o fogo tende a se propagar do ponto onde ele começa para trás. Então aí a vantagem seria na frente, na parte frontal da aeronave. E se pousar no mar, a sustentação na água, né, a flutuação, fica um pouco mais provável de acontecer na parte central, mas onde também tem o combustível. Se for em terra, aí passa a ser um local ruim. Ou seja, esses fatores todos fazem quase que impossível ter certeza qual é o melhor lugar. Mas como na maioria das vezes a aeronave está indo para frente, e as estatísticas mostram que é na parte de trás, como aconteceu no acidente da Chapecoense, onde normalmente tem mais chance de sobrevivência. Mas há exceções, como aconteceu nesse caso. O Marcelo Madureira tem uma observação, uma pergunta para fazer, Gerardo. Não, o que o engenheiro, meu colega Gerardo falou é absolutamente coerente, né? Mas eu só quero sempre repito, né, que o avião é talvez uma das plataformas de transporte mais seguras que tem. Talvez só perca para o elevador, né? E se você colocar estatisticamente, né, fizer um cálculo estatístico, probabilístico, pelo número de voos que ocorrem, da ordem de
dezenas de milhares por dia no mundo inteiro, né? A probabilidade de você ser vítima de um acidente aeronáutico é a mesma de ganhar na Mega Sena acumulada sozinho. Então, o fato é que são acidentes, quando ocorrem, são muito raros, né? E provocam uma comoção muito grande. Agora, se você comparar com o número de pessoas que morrem em acidentes automobilísticos diariamente, não há comparação, que não são notícia, isso aí aí vira. E isso que me deixa assim um pouco irritado, porque, cara, não existe coisa mais segura, né, do que uma viagem de avião, sentando você na frente e atrás. Esse cavaleiro do assento 11A, ele ganhou na Mega Sena acumulada. E levantou e saiu esbravejando aqui. É muito curioso, enfim. Muito curioso. Muito curioso, a cena muito curiosa. Probabilisticamente, cara, é isso. Continuem, pessoal, quem puder pagar, porque os preços absurdos das tarifas no Brasil são um absurdo que se paga de passagem aérea do Brasil. Quem puder que vá de avião, porque é muito mais seguro. Ou seja, as estatísticas, né, Gerardo, elas são referências, mas não são necessariamente a realidade, né? Não são garantia individual de sobrevivência, por aí, né? Não, realmente os cálculos estatísticos, eles são orientadores, mas eles não são certeza de acerto, ou seja, eles não são conclusivos, não tem como, seria uma adivinhação. O que a gente pode dizer é qual é a maior probabilidade de sobrevivência, a diferença é pequena, mas no caso do 11A especificamente, é um assento que fica nessa configuração de aeronave, Dreamliner 787-8, ela fica ali na interface da classe, vamos dizer assim, melhor, né? Porque não é uma primeira classe, mas é uma primeira classe, mas não... não, ainda é um pouco mais que executiva. Econômica premium, que eles chamam. Não, ele fica ali naqueles lugares do lado da porta de emergência, e à frente dele ficam aquelas cabines da, entre aspas, primeira classe, né? Então, o que aconteceu é que a aeronave foi perdendo a energia, né, na medida que ela era destruída, a parte frontal foi destruída, e como ela é de fibra de carbono, material compósito, né, para ficar mais leve e tudo mais, quando chega ali na região da porta, ela acabou expulsando a porta, a cadeira, com eles todos juntos, e nessa confusão ele conseguiu sobreviver, como única exceção. Perfeito. Geraldo Portela, engenheiro especialista em gerenciamento de riscos, aqui com a gente no Jornal da Tupi, para a gente tentar entender como esse passageiro, esse único sobrevivente desse voo, como ele conseguiu escapar. Gerardo, muito obrigado pela tua participação, pelo teu esclarecimento aqui para os nossos ouvintes. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade. Boa viagem àqueles que vão viajar de avião. É isso aí, 19h15. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas
em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do Laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL, a prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. E aí, meu amigo? Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19:18. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Álamo, benefícios você tem: assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4.939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Um novo panorama do trânsito no Rio, de volta a Paulo Lage. Estou de volta sim, Maurício Bastos, agora destacando a linha vermelha, continua trânsito bem carregado. Para quem vai no sentido Baixada Fluminense, reflete ao longo do Rufino Pizarro e também na chegada ao Parque das Missões. Definitivamente não é um caminho a passagem da linha vermelha se você vai acessar a BR-040. A Avenida Brasil passa a ser uma alternativa nesse momento. Tem um pequeno trecho de lentidão, é verdade, na altura de Bom Sucesso, melhora mais à frente na altura de Olaria, Penha e também na subida para o Parque das Missões em Cordovil. BR-040, tudo tranquilo até o momento para você que vai rumo à Serra de Petrópolis. Motora da 99, rode mais e gaste menos abastecendo nos postos parceiros. Com 99 abastece, toda economia conta. Segunda-feira tem mais, no Jornal da Tupi. Acesse o portal da Tupi. A Tupi tá na internet. www.tupi.fm. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Na loja, no app, na rede. Beleza com economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Kit Probelli Super Bonita 6,98 no app. Desodorante Monange 200ml 8,99. Arroz Copa Arroz 18,95. Feijão Nutricaldo 3,67. Alcatra peça inteira quilo 34,95. Linguiça Perdigão 15,98. Salsicha Wilson 8,99. Filé de frango Seara 17,98. Visite a nova loja em Itaipu e dia 17 inauguração loja Inoã Maricá. Economia é aqui!
Cuide da sua saúde de maneira inteligente com Smart Med Levinson. Monitore sua glicose sem picadas diárias, com resultados no celular em tempo real e com precisão a partir de 2 anos de idade. Personalize alertas e escolha a aplicação no braço ou no abdômen. E se precisar de ajuda, nosso saque garante que você fale diretamente com um profissional de saúde. Há mais de 20 anos, a Med Levinson traz inovação para o cuidado com o diabetes. Smart, sua saúde monitorada, sua vida no controle. Jornal da Tupi. Dica Cultural. Sou Débora Olivieri e vim aqui para convidar vocês para assistirem a comédia inglesa Duas Irmãs e um Casamento, de Peter Kilter, direção de Ernesto Piccolo. Eu e Maite Proença estamos lá vivendo duas irmãs que se reencontram num casarão da família onde elas viveram as suas infâncias. Muito divertida, um humor ácido como um bom inglês sabe escrever. Não percam, de 13 a 29 de junho, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Estamos esperando vocês. Super Rádio Tupi. Pronto para uma experiência de imersão? Os cinemas UCI são os mais completos. Salas de grande formato IMAX e X Plus com telas gigantes. Salas VIP Deluxe, sem falar na sala 4DX, que além dos movimentos das poltronas, você tem diversas sensações como vento, chuva, nevoeiro, aromas. Aproveite para assistir a estreia de Como Treinar o Seu Dragão, Bailarina do universo John Wick, Lilo e Stitch e muito mais. Lembrando que clientes Unique pagam meia entrada. Verifique condições e classificações etárias. ucicinemas.com.br. Olha o Sinaf aí, gente! No momento mais triste da vida, você só relaxa e chora. Abertos até o último cliente ir embora. Não tem erro. E se você ficar no osso, não deixa a família no sufoco. Garanto uma grana na mão. Aí eu te pergunto, o Sinaf tá pago? Não tem ainda? Faz uma cotação. Sinaf.com.br. Pra tudo seguir legal. Sinaf, muito mais que assistência funeral. Tamo junto. Será que a nossa casa tá segura enquanto a gente tira férias? E se tentar arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar no quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h24. Jornal da Tupi. Esporte. As informações do Flamengo na expectativa para o início da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que terá cobertura total da Super Rádio Tupi. Você não perde um lance do seu clube, todos os brasileiros em campo, é a Tupi em cima do lance. Wellington Campos e as últimas do Flamengo. E aí, Wellington? Então, o Flamengo pega o Esperance da Tunísia na segunda-feira às 10 da noite, com transmissão aqui da Super Rádio Tupi. Arrascaeta, Alexandro e Plata treinaram normalmente hoje, vão para o jogo. Quem tá fora é o De La Cruz, Maurício. Beleza, Wellington, noticiário estendido dos clubes do Rio de Janeiro, logo mais a partir das 10 da noite no Giro Esportivo com os super craques da informação, 19h25. Maurício, boa noite. Boa noite. Sobre a pesquisa, não tem mais não, eu já tive bastante superstição. Mas hoje em dia não tem mais não. Olha, parabéns aí, hein, pelo seu comando. Mandou bem, hein, tá de parabéns. Beijo. Bete Gomes de Corda. Boa noite, Maurício Bastos. Ivan da Silva de Madureira. Hoje, dia 13, quem tem muita superstição é o americano. Eles têm. Ele não vai passar debaixo de escada. Jagalo gostava do número 13. Era o número que ele adorava. Eu não sou supersticioso não, tá bom? Bom programa pra vocês aí. E a volta do nosso amigo que tava de férias. Um abraço, Ivan de Madureira. Fui. Valeu, Ivan. Madureira, qual a sua superstição? Eu não tenho nenhuma superstição. Felizmente, eu Tem algum medo? Oi? Tem algum medo? O que medo eu tenho. Medo, eu sou um ser humano. O que sexta-feira não, mas desperta isso aí em você? Pra mim não faz a menor diferença, Maurício. Isso aí, pra mim, é uma tremenda bobagem. Não consigo. Gato preto, passar debaixo das escadas.
Não tem superstição nenhuma, felizmente. Tem gente que é escravo da superstição, né? Renata Victor, qual o seu medo, qual o seu, enfim, sua superstição? Olha, sexta-feira 13 para mim é um dia da gente agradecer, um dia de gratidão, porque tem uma energia diferente nesse dia. O pessoal fala das bruxas e tal, tem uma energia diferente. É o número 4, o número do suporte. É o quê? Soma 1 com 3 é 4, é isso? Isso, é o número do suporte, o número da base. Então a gente tem que ter uma boa base. Qual é a base da gente? É a gratidão. Não importa o que você tem, seja grato pelo que você tem. Então para mim é um dia de acordar agradecendo, passar o dia agradecendo e dormir agradecendo. É isso, é um outro significado, é um outro ponto de vista. Interessante aí a observação da nossa Renata Victor. 19h27. Agora eu quero aproveitar aqui os minutos finais do programa para, de viva voz, elogiar teu trabalho, tua tranquilidade, substituindo o Sidney Rezende. Eu sei que não é fácil, mas você é um profissional experiente e prazer ser seu colega. E você se desincumbiu super bem, segundo o Sidney que está aqui de volta. Então eu vou falar antes que ele volte, porque ele vai me dar uma bronca, né? Não. Vai dizer que eu tô querendo derrubar ele. Mas você acha que ele não acompanha na internet? Você acha que não acompanha? Ele tá lá, mas é muito bom saber que a gente tem aí um backup da melhor qualidade e que, traz para todos nós aqui da equipe tranquilidade. E isso é muito bom. Eu que agradeço aí as palavras, Marcelo Madureira. A gente diz que não gosta de receber elogio, na verdade gosta, mas fica encabulado, né? Mas obrigado aí ao Marcelo Madureira, o apoio, né? Quando o elogio vem junto com o envelope, um cheque é melhor ainda. Né? Tá bom, né? Mas já que eu não posso fazer isso, te dar virada do mês. Pix. Virada do mês. Obrigado, Marcelo, pelas palavras. Vai um pix do coração. E agradeço, acima de tudo, pelo apoio dos colegas aqui, o Marcelo Madureira, o Chico Otávio, a Renata Victor, o nosso João Tavares aqui na sonoplastia, que fizeram de tudo para me deixar confortável aqui na apresentação, no comando, enfim. E aos nossos ouvintes que tiveram aí a paciência ao longo dessas 2 semanas em acompanhar a gente aqui no Jornal da Tupi. Muito obrigado aí pela oportunidade, também pela confiança da direção da Rádio Tupi, Marcos Dijá como nosso diretor de programação. Obrigado também pela confiança do jornalismo na figura da Márcia Pinho, nossa coordenadora de jornalismo, sempre abastecendo aqui com a equipe de jornalismo, trazendo as informações da nossa cidade. E você esqueceu do Azedo, nosso espião em Brasília. Nosso Luiz Carlos Azedo sempre trazendo informações quentes direto de Brasília. Agradecer ao nosso Sidney Rezende pela confiança aí demonstrada em indicar o meu nome aqui para apresentação. Ele vai te trazer um chocolate. Vai trazer para todos nós um chocolate aí direto do Free Shop aí nessa volta da Espanha. Agradecendo a você, ouvinte da Tupi, pela companhia, pela confiança, pela paciência, pela parceria. Segunda-feira, Sidney Rezende de volta ao comando do Jornal da Tupi. Para você, um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda já com Sidney Rezende de volta aqui ao Jornal da Tupi. Vem aí o Tamo Junto com o Vaguinho, com o Cristiano Santos. Fique com a gente, fique na Super Rádio Tupi. Para você, uma ótima noite. Tchau, tchau. Valeu. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar.